Olá, pessoal. Resultado em vendas num cenário de crise. É claro que não é novidade para ninguém que a gente está vivendo um momento extremamente delicado de toda a humanidade, né? E o Brasil, as organizações, as empresas não estariam fora desse contexto. Duas coisas que são certas num cenário tão imponderável, a gente não sabe bem o que vai acontecer. Uma, tá? O comportamento do consumidor já nesse momento, né, de auge de Covid-19 e principalmente posterior, quando as coisas começarem a melhorar, ele vai mudar. O comportamento do consumidor não é mais o mesmo. Já se fala tanto numa nova normalidade, e é uma verdade, tá? Então eu queria discutir com vocês um pouco isso, né? O comportamento do consumidor vai mudar. E outra coisa que a gente pode afirmar também, sem medo de errar, é que a venda continua sendo aquele fator crítico para sucesso para toda empresa, seja ela uma startup, uma empresa de médio ou pequeno porte, uma grande organização. Vender nunca foi tão importante, até porque a gente vai viver um momento recessivo, de retração, mas sobretudo eu queria linkar essas duas coisas: a mudança do comportamento do consumidor, né, nesse cenário de Covid-19, principalmente pós-Covid, na chamada nova normalidade, e, né, a venda como aquele elemento que vai ser fundamental para essa recuperada da sua empresa. Tudo bem? Então é nessa linha que eu queria conversar com vocês. E eu queria destacar, sabe, três pontos. Três pontos que não são nenhuma novidade, nenhuma inovação na área comercial, na área de vendas, mas que eu acredito piamente que daqui para frente serão três pontos assim imprescindíveis, indispensáveis para todos os profissionais de venda, seja venda B2C, a venda para o consumidor final, que tem todo um grau de complexidade maior, né, a venda de varejo, ou a venda de negócios, a venda B2B, quando você vende para outra empresa. O vendedor desses dois segmentos, ele vai estar diante de um novo cenário. E diante desse novo cenário, o que eu acredito que ele deve prestar bastante atenção, né? Então, identifiquei três pontos, tá? Primeiro ponto, processo. Parece uma coisa natural. Quem estava sintonizado com os treinamentos modernos de venda já tinha muito esse enfoque, mas é importante ressaltar, a venda é um processo. E o que caracteriza um processo é que ele tem, né, uma sequência lógica, tá? E tem início, meio e fim. Ou seja, né, um processo a gente pode conceituar como um conjunto de atividades que estão numa sequência lógica e que vão ter um determinado fim. Então isso parece que é já usual na área de vendas, mas, né, aquela história, né, parece que é uma coisa que é muito falada e às vezes pouco lembrada, seja para o vendedor B2B ou para o vendedor B2C, aquele que trabalha com o consumidor final, tá? E é claro, a gente tem toda a ideia do roteiro de venda, da abordagem, né, da apresentação do produto, né? Então não perder a ideia, né, de venda como um processo, onde tudo começa talvez com uma prospecção, toda a ideia de você não fazer um chamado frio, você já ter, né, um lead, né, mais quente, né? Cada vez vai ser mais importante, sobretudo nesse cenário, porque vamos lembrar sempre o link que eu quero fazer, o comportamento do consumidor mudou, tá? Uma coisa era o consumidor brasileiro e mundial, mas nosso foco aqui é o Brasil. Uma coisa era o consumidor brasileiro em fevereiro de 2020, tá? Esse consumidor não existe mais, esse consumidor, né, eu estou sendo radical, mas quero dizer assim, esse consumidor passou nesses últimos 90 dias por uma série de transformações, de inputs, tá, que vão desde o lado emocional, econômico, social, retração financeira, né, uma pandemia, uma coisa que uma geração toda nunca experimentou, tá? Então você tem um novo consumidor, você tem um quadro recessivo. Então esse vendedor precisa considerar muito bem os processos, principalmente, né, nessa questão da prospecção, sabe, da condução do processo, da oferta de produto. Quer dizer, provavelmente aquelas ofertas motivacionais, uma venda mais impulsiva, ela deve perder espaço, tá? E a finalização da venda, o fechamento e, né, o pós-venda, né, quer dizer, tudo que você faz após a venda, né, vão ganhar uma dimensão muito especial. Tá certo? Então, venda como processo. O processo seria a primeira recomendação, a primeira flag, né, assim, para ficar aberta para os profissionais de vendas nesse momento. A outra questão é empatia. Aí é uma dimensão mais humana.
eu queria ressaltar isso, né? Quer dizer, o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Diferente da simpatia, que tem a ver com admiração, atratividade, a empatia, essa capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. E é fundamental que você, vendedor, repito, seja B2C ou B2B, tenha essa capacidade cada vez maior de se colocar no papel do seu cliente. Porque ele é um cliente, repito, que ele está preocupado, ele está com medo, ele está inseguro. Né? No caso do consumidor individual, ele provavelmente passou, né, por uma diminuição das suas receitas, ele está inseguro com relação à sua empregabilidade, a um futuro que tinha, né, alguns sinais de melhoria esse ano no Brasil e que tudo foi por água abaixo. Tá? Então essa capacidade de você pensar, mais do que pensar, eu diria mais você sentir, né, se sentir como esse consumidor está se sentindo nesse momento é fundamental. Então, às vezes, no afã de fechar a venda, né, de atropelar o processo, por isso essas coisas estão linkadas, né, se esquece essa coisa, mas se coloque, pense, né, e sinta como esse novo consumidor agora. Procure, isso é um exercício. Isso não tem muito receita de bolo, mas é uma dimensão humana, é um feeling que os vendedores geralmente desenvolvem. Tá? Então, tempo para essa reflexão sobre empatia. E por último, que é óbvia também, mas vale ressaltar, é o uso intensivo de tecnologia da informação. E quando eu falo isso, a gente pode pensar tecnologia da informação, uso de RP, software de CRM, enfim, ok, tudo isso, né, marketing digital, tudo isso é importante, mas eu quero dizer o seguinte, né? Quer dizer, como diz aquela música, né? É hora de tirar da cabeça o que do bolso não dá. Então, usar a criatividade, né, no uso da tecnologia. Então, a gente viu, por exemplo, com o Covid-19, essa questão do confinamento, né, como a questão dos encontros virtuais, das lives, né, bombaram, né, nesse período. Então, o uso de ferramentas como o Zoom, o Webex, né, quer dizer, né, tudo isso ganhou uma dimensão. Tá? Então, aquilo que era utilizado, né, desde o grupo de WhatsApp, né, para um fim mais familiar, deve ser usada para essa proximidade com o consumidor. Né? Quer dizer, a questão da tecnologia não é só, né, melhorar a comunicação, é sobretudo para você chegar próximo do consumidor. Vamos lembrar, o consumidor mudou. Então, se esse consumidor mudou, você precisa, tá, dessa dimensão mais humana. Eu quero forçar muito nisso, é usar a tecnologia para ficar mais próximo. Já nesse momento que a gente está no auge ainda da crise do Covid-19, porque provavelmente, melhorando a situação, os consumidores vão valorizar as empresas, os vendedores que estiveram junto com eles nesse momento mais difícil. Tá ok? Então, processo, empatia e uso intensivo da tecnologia da informação. Tudo bem? Pessoal, eu queria dar uma dica, e essa sim para mim é uma dica de ouro, tá? O Thiago Reis, que eu acho que é o principal, né, cara do Growth Marketing, de vendas no Brasil hoje, de marketing digital, eu tenho um prazer danado de falar do Thiago, que ele foi meu aluno, né? Enfim, hoje ele é um gigante, tá? Aí, de vendas, né, no Brasil. Ele vai dar um seminário, olha só, online e gratuito. Dia 2, 4 e 9 de junho, tá? Então é só se inscrever aqui na bio desse link, não perca essa oportunidade, tá? O Thiago é um cara que está muito sintonizado, tem toda uma sistemática para trabalhar resultado, um cara voltado para resultado de vendas, direto ao ponto, voltado para vendas previsíveis, que até é o título do seminário. Então não perca essa oportunidade não, né? Gratuito, online, né? Tudo de bom, tá bom? Então é isso, até a próxima, né? Busquem se aperfeiçoar, lembrem dessas 3 questões, tá? Empatia, processo, tá? E uso intensivo da tecnologia da informação para você superar, né, os obstáculos em vendas, né, nesse momento difícil, tá? Até a próxima, pessoal!